que é que você faria se recebesse um troco errado? Você ia devolver esse dinheiro ou ficava para você? Em Campina Grande, o cliente de um mercadinho voltou para devolver esse valor. Você está vendo aí as imagens desse momento. Quem vai trazer todos os detalhes para a gente dessa história é Diego Almeida. Diego, bom dia para você. Oi Danilo, bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Correio Verdade. Em meio a um mundo que a gente vê tanta desonestidade, um caso chamou a atenção aqui em Campina Grande. Na quarta-feira, um cliente desse supermercado onde nós estamos, ele veio fazer umas compras e quando passou no caixa, recebeu um troco no valor de R$ 25. Ele de moto foi embora, só que quando chegou em casa ele percebeu que na verdade esse troco deveria ser de R$ 15. Pegou a motocicleta, voltou aqui ao supermercado e devolveu. Uma fiscal que recebeu esse cliente fez um bilhetinho explicando que ele havia devolvido esse troco porque passou exatamente nesse caixa aqui com a Michele, que foi quem fez o atendimento desse cliente, e não esperava, né, que isso pudesse acontecer mesmo em meio a tanta correria. Mas Michele, quando você voltou, que viu esse bilhete que foi escrito pela Cristina, dessa devolução, qual que foi sua reação na hora? Ao abrir o meu caixa, bom dia para você e para todos os ouvintes, espectadores do jornal. Então, foi uma grata surpresa, né? Então, eu perguntei, Cristina veio já me falar que tinha sido um cliente que tinha vindo devolver um troco. E eu fiquei surpresa e bem feliz, porque hoje em dia é muito difícil isso acontecer, né? E fiquei bem agradecida, não pelo valor em si, mas pela honestidade do cliente, né? De ter voltado para devolver, mesmo que um valor tão pequeno. E aí, como eu costumo falar, e como você falou também, não é sobre valor, né? Sim sobre valores. O que geralmente acontece quando vocês precisam fechar o caixa, em algumas situações vocês precisam se responsabilizar, né, por esses valores, tem que bater tudo certinho? Sim, infelizmente, mesmo que seja um valor pequeno, é do nosso salário que falta, que sai, entendeu? O valor que falta. Então, não, mas também não foi por isso, porque é um valor pequeno, né? R$ 10, mas pela honestidade dele mesmo. Pela honestidade dele mesmo, porque a gente vê hoje em dia que as pessoas estão achando que fazer o errado é o certo, né? Infelizmente, eu costumo citar muito aquela música de Cássia Eller, que fala que o mundo está ao contrário e ninguém reparou. As pessoas não estão reparando, estão achando que fazer o errado é o certo e não é. E aí eu decidi postar porque eu gosto de compartilhar coisas boas, notícias boas, né? Porque a gente já tem tanta notícia ruim no nosso dia a dia, né? Que aí mesmo sendo uma coisa que pode parecer pequena para algumas pessoas, para mim não é, e eu espero que para muitos também não seja, né? Que as pessoas consigam olhar as pequenas atitudes com outro olhar, né? Agora, sabe aquela história que a gente sempre costuma falar que o bem sempre volta? Ela nos relatou também que há algum tempo ela tinha recebido um Pix na conta dela, só que ela não estava esperando esse Pix. Era um valor de R$ 85, que era de outra pessoa, a pessoa fez errado e ela devolveu esse valor, não é isso? Isso mesmo. Caiu um valor numa conta que eu não uso muito e aí minha cunhada fez um Pix para mim, eu precisei entrar para ver o valor que ela tinha colocado e aí eu vi que tinha esse valor a mais que alguém tinha feito. E aí eu vi como fazer para devolver esse valor, que também não é lá tão alto, mas exatamente, faria falta a pessoa que fez e aí resolvi devolver, né? E com isso eu compartilhei um vídeo também falando sobre isso, né? Que, mais uma vez, não é sobre o valor em si, é sobre você ser honesto e você também se colocar no lugar do outro, né? Porque se acontecer comigo, eu ia gostar muito que alguém devolvesse, mas no mundo que a gente vive hoje em dia, infelizmente, isso não acontece sempre, né?
Muito bem, obrigado, Michele. E só rapidinho aqui para a gente falar com a moça que aparece aí na imagem que a gente recuperou. Cristina foi quem recebeu esse cliente aqui de volta. Ele voltou e foi falar diretamente com Cristina, né, Cristina? Quando ele chegou, você até ficou sem entender o que tinha acontecido, mas o que você imaginou na hora? O que você tem a dizer de um cliente com essa atitude honesta? Bom, boa tarde. Ele chegou, estava até fazendo a embalagem, né, para o operador de caixa. Aí ele chegou e fez assim: cadê a operadora do último caixa? Eu fiz: não, ela saiu para almoçar. Aí ele chegou, me mostrou a notinha, me mostrou o troco e disse: não, foi porque ela me deu R$10 a mais. Eu posso entregar você para você entregar? Ela fez: pode sim. Aí quando ele ia saindo, ele até voltou. A notinha fez assim: você quer tirar uma xerox para ela ver? Eu falei: não, precisa não, eu vou deixar um recado para ela e quando chegar eu aviso. Foi uma surpresa, eu agradeci a ele, né, pela honestidade dele e por ele ter feito isso também, porque hoje em dia é muito difícil encontrar pessoas assim, de um coração tão bom, né? E como o Michele estava dizendo, é mais fácil encontrar alguém que, tipo, faça o mal do que faça o bem para o próximo. Muito bem, Cristina, Michele são as pessoas que estiveram envolvidas diretamente nesse caso, nesse exemplo de honestidade que aconteceu aqui. O pessoal do supermercado disse que esse é um cliente que sempre vem por aqui, ele sempre compra pão pela manhã. Eles não têm muito contato com ele, a gente não sabe ainda o nome dele, mas se ele estiver nos acompanhando, inclusive, fica o recado de voltar aqui do supermercado, procurar a Michele, que ela quer dar um abraço, agradecer por esse exemplo de honestidade desse cliente aqui nesse supermercado. Danilo. Obrigado, viu, Diego? Deixa eu reforçar também seu pedido, se a gente puder colocar o WhatsApp aqui na tela, porque aí se esse homem estiver assistindo a gente ou alguém que o conhece, pede para ele entrar em contato, se ele quiser contar essa história também, falar sobre esse ato de honestidade. É só você mandar mensagem aí para o nosso WhatsApp, que é o 993321212, 993321212. E é como a Michele falou, como a Cristina falou também, o próprio Diego reforçou, não é a questão do valor, é a questão dos valores, é o caráter, é a honestidade. Eu me lembro muito bem quando eu era criança, criancinha, rapaz, lá em Surubim, Pernambuco, fui comer um pastel lá na praça, em Surubim. Saí de casa, fui comer o pastel, voltei para casa, fui devolver o troco pro meu pai e percebi que tinha vindo R$1 a mais. Aí eu falei: eita, pai, a mulher botou R$1 a mais. Ele fez: volte e devolva. Eu disse: não, mas eu não vi não, pai, eu não tinha visto. Volte e devolva. Uma lição que fica para o resto da vida. Voltei, saí subindo na rua todinha para devolver esse dinheiro. Então você que está em casa, mesmo que seja pouco, pense na atitude e não no valor que está sendo devolvido. Parabéns para essa fera aí, parabéns para a Michele, que também tem uma história de honestidade. E você vê como as coisas voltam, né? Da mesma forma que ela devolveu um dinheiro, agora ela podia ter esse desfalque no caixa, ia ter que tirar do próprio bolso. Mas isso não aconteceu, porque o rapaz voltou lá e devolveu esse dinheiro. Bom demais, né? Começar nosso dia com as notícias assim.